Olá, seja muito bem-vindo ao nosso divulgacidade.sp, o novo canal de comunicação aqui de Iacanga e região. Hoje, nossa primeira entrevista com os nossos ilustres convidados, João Henrique Bugre. Gente, bem-vindos primeiramente, agradeço muito a presença de vocês aqui. É uma honra ter vocês aqui hoje no nosso primeiro bloco. Olá, Ana, olá a todos. Para nós é uma honra poder participar dessa estreia da sua programação. Acompanhe seu trabalho, somos amigos de longas datas, estudamos juntos, né? De infância. Pula a idade. E a gente não pode se entregar. E participar dessa estreia desse programa, para nós é uma honra. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Bugre. Sem dúvida nenhuma. É um prazer enorme estar presente nessa estreia, né? Carregando a responsabilidade de podermos falar o quanto o esporte transforma. Com certeza. Estou aqui ao lado de um mentor de um projeto maravilhoso que é o João Henrique. Conheço também bastante a sua trajetória, Ana, do Eric também, que está ali do outro lado. E ninguém faz nada sozinho. Quando vocês falaram desse projeto, eu sempre achei que não, é um projeto campeão, é um projeto vencedor. E vai ser uma honra para nós participarmos desse primeiro bloco. Gente, por que o esporte, né? Nós escolhemos o esporte porque eu acredito que o esporte, ele muda a vida da pessoa. Então, ele está muito ligado também com a inclusão social, né? Então, nós aqui na cidade, nós temos uma história muito bonita do esporte. O João Henrique mesmo contando para mim antes, né, da entrevista aqui, contando um pouco da história, de como surgiu ele como idealizador do voleibol. Conta pra gente como foi o início, há 10 anos atrás, né, mais ou menos? Isso, o projeto se iniciou, acho que há 12 anos atrás. 12. Isso, lembrando que a minha história como atleta, apesar de ter parado, começou no futebol. Verdade. Começou no futebol, depois eu comecei a pegar gosto no vôlei, comecei a jogar vôlei em portão de casa, depois passávamos corda entre uma árvore e outra e jogava no asfalto. E você é tão influente nisso, João, que hoje você trouxe, tem no seu time, né, na sua equipe, tem um que também veio do futebol pro vôlei. Exatamente, que é o Richardson. O Richardson, conheço bem essa história. E o projeto começou assim, totalmente sem intenção alguma de chegar aonde chegou hoje. Assim, pelo que você me contou, foi cara e coragem, né? Você sonhou e foi atrás, correu, idealizou tudo mesmo, né? Sim, e foi acontecendo naturalmente, viu, Ana? Agora, quando se fala de vôlei, se lembra da minha pessoa, mas total. Eu não, é aquilo que o Bug falou, a gente não faz nada sozinho. Então, existem muitas pessoas que passaram pelo projeto, que começaram com a gente lá na quadra descoberta da Joaquim Caldas, com a bola que sobrava, com o tempo que sobrava de cada um, era uma reunião de amigos. Então, quando se fala de vôlei hoje, eu não posso esquecer de todos que passaram também por Sim. isso, né? E até tomar essa proporção. E que bela proporção, né, hoje, com profissionais do voleibol aqui na nossa cidade, né? Graças a Deus, hoje o vôlei se tornou referência não só no estado de São Paulo, como fora do estado, né? Onde nós tivemos a oportunidade já de disputar por 2 anos seguidos, né, a Superliga C, que é a 3ª divisão do Campeonato Nacional. E Ana, também tem um dado muito curioso aí, né? O que esse projeto fomentou na região, né? Então ele impulsionou a nossa região. Então hoje nós estamos vendo o projeto nascer com força, né? Podemos falar de Pedreneira, Pirajuí, Itápolis, todos olhando para Iacanga. Nossa cidade acabou sendo mais conhecida. Isso, exatamente. Né? Então, criou assim em cima dessa referência, impulsionou a região no vôlei. Isso foi maravilhoso. E grandes projetos também nascendo nessas vizinhas cidades aqui de Iacanga. Olha só que legal. E o João comentando comigo também a questão da história do pessoal, né? Que por trás desses profissionais tem uma história sofrida, tem uma história de vida, de superação. Eu acho que isso, para mim, na minha opinião, é o que faz muita diferença. É o objetivo do esporte, né? Resgatar a pessoa, colocar ela num outro nível, num outro patamar. E eu achei muito interessante o que você me contou.
Ana, até se você me permite contar um caso que Claro. eu nunca mais vou esquecer. Primeiro que eu gostaria, assim, numa estreia de programa, você convidar pessoas relacionadas ao esporte e eu aqui ter a oportunidade junto com o responsável pela pasta do esporte, poder falar do vôlei, que não é o carro-chefe, não só do município, mas do Brasil, né? O Brasil é o país do futebol, e a gente estrear com vôlei, Ana, para mim é uma alegria imensa falar desse esporte que eu amo, que eu gasto minha vida, que eu gasto meu tempo, as pessoas sonham, entram nessa, sonham comigo, mas eu me lembro hoje, inclusive hoje, ele está prestes, esse atleta que passou por aqui, ele está prestes a subir na elite, que ele está em Joinville. Que legal. Ele se chama Marcelo, e até vai ser legal ele recordar essa história. Ele veio do Acre, ele juntou todo o dinheiro que tinha, o Bug vai lembrar dele. Ele juntou todo o dinheiro que tinha e chegou em São Paulo, na capital. Chegou lá, não tinha mais dinheiro, ele tinha um pouco de dinheiro para vir para Iacanga, e ele achou que era perto. Ele falou assim, entrou no ônibus, falou assim, me leva para a rodoviária mais próxima. O ônibus pegou ele do aeroporto e levou no Tietê. Nossa. E acabou o dinheiro, e ele tinha mais 300 e poucos quilômetros para rodar. E aí foi aquela correria, e liga para cá, e a gente repassa dinheiro, por fim chegou. Chegou em Iacanga, nós tínhamos ventilador de mesa. Ele falou assim, e ele até hoje me chama de pai, porque o pai não quis saber dele. Enfim, tem um irmão que é profissional, joga hoje no Benfica em Portugal. E ele falou assim, pai, quem inventou isso aqui merece um prêmio. Eu falei, inventou o quê, filho? Inventou isso aqui, olha, tá refrescando tudo. E era um ventilador. Meu Deus, né? E outras coisas simples do dia a dia que nós temos lá no Acre, na realidade de vida dele, ele não tinha. E hoje eu poder ver ele ser bem sucedido, prestes a chegar à elite do voleibol nacional, né? Para mim é o maior orgulho, né? Não tem o que falar, né? E o Bugre também tem altas histórias aí, são 20 anos, né? 20 anos na cidade aí, com tanta história para contar pra gente, futebol, enfim, todas as modalidades. O esporte, ele realmente, sem dúvida nenhuma, ele é a maior ferramenta de inclusão social para a sociedade, seja ela qual for. O esporte realmente transforma, né? Porque ele abraça todo mundo, né? Cabe todo mundo se sente acolhido. De repente pode ter aquele que é mais fortinho, tal. Se ele é mais fortinho, ele vai para o arremesso de peso. Se ele é mais magrinho, comprido, de repente ele vai para o vôlei, ou vai para o salto em altura, salto em comprimento. Ou seja, cabe todo mundo. Basquete, né? E essa ferramenta de inclusão social, ela é pautada, ela é baseada em duas coisas que nós temos que utilizar nas nossas vidas, que é a regra e disciplina. Não tem como, não existe. Tudo que nós vamos, ou que nos propomos a fazer, tem que ser baseado na regra e disciplina. Tem que existir. E há uma frase maravilhosa do Michael Jordan que diz, equipe ganha campeonato, time ganha partidas, ganha jogos. Então, e o esporte, ele proporciona isso, ou seja, equipe, união. Então, quer dizer, a torcer pelo colega, mesmo que ele seja de fora, mas então isso o esporte faz. Então, quer dizer, essa inclusão, e depois ali dentro, né, seja da quadra, ou da pista de atletismo, ou do futebol, ou da piscina, qualquer um. Então, ele vai comungar desse é a minha equipe. E ali não tem branco, não tem classe social, não tem né? Não, ali somos todos iguais, somos todos da mesma equipe, e isso é o que o esporte faz. Então o João, o João nasceu no futebol, eu nasci no atletismo, migrei para o futebol. Então quando eu migrei para o futebol, foi fácil, porque eu já era atleta. Então foi só trocar o dardo pela bola, né? Mas eu já tinha o atleta dentro de mim, entendeu? E o mesmo com certeza aconteceu com o João. O João também foi atleta dentro do futebol. E depois migrar, só trocou de bola e regras. Disciplina. Pronto. Então, isso o esporte faz. O esporte nos leva a patamares realmente quase que impossíveis.
realmente, né? Uma outra história que eu achei interessante que o João me contou. Você entrou na política por conta do esporte, né? Exatamente. Eu vou dizer assim, eu caí de paraquedas no vôlei, porque era do futebol. Comecei a jogar vôlei porque, Ana, vou te contar uma coisa aqui que eu nunca falei. Não vou contar pra ninguém, prometo. Aí eu entro na sua pergunta. Que acontecia, Bugre? Na minha época, na hora do treino, tinha o time de camisa e o sem camisa. E eu, desde molequinho, eu tinha, posso dizer, no popular, tinha aquelas tetinhas. E os jovens não gostam disso. Eu já gostava do vôlei. Minha tia Sônia, professora. Uhum. E eu parei de jogar futebol por causa disso. Porque eu tinha medo do técnico, na hora de me escalar, colocar eu no time sem camisa. Eu cheguei a ir embora do campo, porque eu fui escalar no time sem camisa. E aí eu caí de paraquedas no vôlei, que já tinha um gosto, só que aí as coisas foram caminhando, eu vi que estava dando certo, peguei um amor que até hoje eu segui. Por que João Henrique caiu na política? A minha vida, ela sempre... Eu acredito que eu tenho um perfil de liderança. Nós estudamos juntos. Assim. E quando eu percebi que existiam muitas ameaças num projeto onde eu não via maldade alguma, era um grupo de amigos que queria levar o nome da cidade. Quando eu vi que começou a vir os ataques, eu falei assim, e alguns ataques do meio político, eu falei, eu preciso entrar nisso. E você não imaginava que ia se destacar assim, né? Primeiro campanha, já entrou, já de vereador. Pois é, foi uma surpresa, apesar de a gente ter trabalhado bastante, contato com várias pessoas, foi uma surpresa assim, bem positiva. Porém, a partir do momento que você entra, que você é eleito, você deixa de ser, apesar do meu nome político ter sido João Henrique do vôlei, você deixa de visar uma determinada modalidade, você passa a ser o João de todas as modalidades. O João que não é tão focado, não pode ser mais focado 100% no esporte. Você tem que abrir para todas as pessoas que vão atrás de você, que precisa de uma ajuda, seja no esporte ou não. Aí depois que você entra, já não é mais a visão política, né? É o geral, é para o bem da população mesmo. É aquilo que eu falei para você em off. A gente entra para fazer a diferença. Se eu vou conseguir fazer a diferença, já é uma outra conversa. Pode ser até um outro programa, né, Bugre? Mas a meta é essa, entrar para fazer a diferença, para ajudar a população. Isso aí. Bugre, conta aí umas histórias pra gente também. Você tem muita coisa, muita bagagem aí. Muita bagagem. Então, quando o esporte cruzou na minha vida, né? Então, falando rapidamente. Então, eu nasci na cidade de Presidente Venceslau, em uma fazenda, onde cresci até os 12 anos, 11 para 12 anos. Depois é que eu vim para a cidade, Presidente Venceslau, e dali eu encontrei o atletismo. Pratiquei intensamente até os 16 para 17 anos, foi quando o futebol cruzou na minha vida. Então, em 1977, um garoto de Presidente Venceslau vim para Bauru e realmente vencer, não é? Vamos dizer assim, chegar a ser profissional, era praticamente quase que impossível. Só que eu já era atleta. Eu já sabia o que era a dor do rendimento, a dor da repetição, e o João sabe o que eu estou falando. É exaustão mesmo, é você chegar ali e fazer, mas não é um dia, é todos os dias, não é? Então, eu tinha essa determinação graças ao atletismo. Então, quando cheguei no futebol, então foi fácil, foi rápido. E a minha história, eu traduzo ela da seguinte forma, que pode ser um exemplo para qualquer pessoa que sonha. Eu saí da minha cidade, né, em 1977, né, eu tinha 2 trabalhos, né, laborais, e um deles, nos finais de semana, eu limpava carro, né, num posto de gasolina. Até hoje são meus amigos, né, uma família de amigos, estão lá. E eu saí de lá como bugrinho, limpador de carro. 6 meses depois eu voltei o bugre, atleta profissional, estreando no Parque Antártico contra o Palmeiras, onde vencemos por 1-0. Então, quer dizer, eu posso falar para qualquer pessoa, para qualquer criança, qualquer adolescente, jovem, sonha. Não tenha medo de sonhar. Sonhar alto, né? Paga o mesmo preço. O preço é o mesmo. Você sonhar pequeno, sonhar grande, o preço é o mesmo. Sonha alto. E eu realmente tinha sonho, né, de conhecer
outros lugares, né? Cidades. Então, graças ao esporte, eu conheço praticamente quase todo o Brasil, América do Sul, né? Não conheço as 10 que faz fronteiras com o Brasil, mas conheço 8 países. Conheço América Central, América do Norte, né? Parte da Europa, alguns países da Ásia. Então, quer dizer, eu tive, graças ao esporte, do qual sou grato, né? Muita felicidade, muita sorte, não é? Vamos dizer assim. Mas tudo a essas duas coisas que nós falamos aqui no princípio, regra e disciplina. Sem isso, não vamos a lugar nenhum. Eu já vi também teu olhinho brilhar com criança, com adolescente que você conseguiu colocar lá no futebol ou em outro esporte, que saiu das drogas, que estava dando trabalho em casa e graças ao esporte mudou a vida da criança. Isso é muito importante também, a gente está falando sobre isso, né? É um tema, né? E o João que acompanha também esse trabalho, sabe? Não só no esporte, mas na vida dele também. O João tem feito várias ações aí de inclusão social, não é? Em várias vertentes. Então, é muito importante, sabe? Porque realmente as estruturas familiares, às vezes, ela não é o suficiente para suportar, né, a própria pressão da sociedade, né? Nós temos que ser realistas, né? E hoje não está fácil você realmente criar uma criança. Assim, me corrija se eu estiver errado, mas a visão do esporte até um tempo atrás, ela não era para todos, né? Ela era para o pessoal menos favorecido. Hoje, de uma visão geral, a gente vê aqui na cidade que todas as classes sociais, está todo mundo envolvido com esporte, em todas as modalidades, não é? Sim, Ana, isso aí eu acho que já estava acontecendo e depois da pandemia, eu acho que teve sim os pontos negativos da pandemia, né? Mas teve os lados bons, se é que a gente pode tirar, eu acredito que sim. Sim. Né? Essa diferença de classes, principalmente no esporte, ficou claro, né, Bugre? E porque esses projetos, por exemplo, da prefeitura, antes de querer formar atletas profissionais, como o Bugre foi, eu não fui, mas hoje eu trabalho para alimentar sonhos, formar pessoas do bem, bons cidadãos. Essa é a ferramenta do esporte. Então, hoje, depois da pandemia, é exatamente isso que você falou. Hoje não tem tanta classe. Hoje nós vemos crianças aí com uma situação classe média alta, praticando esporte ali juntas. Exatamente. Vocês têm noção mais ou menos da porcentagem das crianças, assim, período escolar, que hoje está no esporte, tá? Isso, a Secretaria de Esporte acompanha muito isso. No ensino municipal deve estar em torno de 1.700 alunos. Eu acredito que inserido no esporte, né? Porque existem outros projetos também na cidade, né? Projetos de luta, existem outros, né? Mas ao todo, eu acredito que seja atingido ao esporte, né? Em torno de umas 1.000 crianças e adolescentes. Olha só, é um baita número né? considerável, bem significativo mesmo. E transformador, não é? Transformador. É realmente bastante, viu, Ana? Agora, isso também, nós não podemos nunca deixar de dizer que a Canga realmente é uma cidade abençoada. Com certeza. Abençoada porque no passado existiram grandes projetos. Em outras épocas, de outras maneiras, com outras dificuldades, e muita dificuldade, onde não se tinha quase nada. Mas existiram nomes fantásticos, né? Quem é que não vai se lembrar de Romão, de Zé Padeiro, de... me ajuda aí, João. De tanta gente. Vai tanta gente. O Romão foi meu avô, tem um Idião, tem um... Olha, tá vendo? Cortinha, vixe, tem tantos nomes. Tantos nomes, sabe, que realmente fizeram essa história. Então, eu que tive um interregno aqui, nesse período que eu faço parte de Acanga, não é? Desde que eu cheguei em Acanga, nesses 40 anos, então, eu tive um período aqui que eu não estive, né? Fui dar uma volta, né? Fiquei uns 4, 5 anos aí fora. E quando voltei, totalmente com a nova proposta, diferente, não é? Então, Iacanga tem
algo fundamental que muitos outros municípios do nosso porte, até maior, não têm. Nós temos cultura esportiva. Então fica fácil. Então, é que ele não está ali agora, senão eu ia contar uma história dele, do nosso presidente da Câmara, Rafa. Então, fantástico. Ele foi campeão dos Jogos Regionais com o futsal. Não é? Então, quer dizer, não foi ganhar, né? Foi a forma como eles ganharam. Eles viraram um jogo que parecia perdido. E sem ins, entendeu? Então, e o esporte faz isso. Mas quem ganhou? Ganharam todos. Ganhou a cidade. Mas existe uma cultura esportiva muito grande. Então, quando o João está jogando no Beira-Rio com a equipe do vôlei, o João jogando, eu falo assim, a equipe do vôlei de Acanga estava jogando, às vezes tem uma atividade no Beira-Rio externa e de repente todo mundo vai lá, dá uma olhada, volta, vai lá na sua praia. Então, quer dizer, existe uma cultura de respeito e tal, e isso é maravilhoso. Isso é muito bom, né? Gente, e assim, qual o seu lema de vida? Partindo do esporte, assim, qual a sua frase de impacto, assim, que você usa muito no... João, olha, Ana, hoje, eu diria assim, com convicção, né? sem medo nenhum de errar, né? Que é para a própria vida, né? Que é esses dois itens, né? Regra e disciplina. Então, eu acho que todo ser humano, ele tem que ter fé. Sim. Sem fé, nós passamos a ser um ser humano assim muito empobrecido, é a minha opinião, né? E respeito todo mundo, sem entrarmos aqui em detalhe. Depois da fé, vem a família. E depois da família, né, para nós, o esporte vem o trabalho. Mas só que vem o trabalho, ele está na frente da família. Então fica fé, trabalho e o apoio da família, ou seja, sim, apoio daquelas pessoas que realmente vão te apoiar no esporte. Então, esse triplé, que é a fé, o trabalho e a família, se fizer isso com intensidade e repetição, sucesso garantido. Olha só. Sucesso garantido. Você talvez não vai ser um excelente levantador. Não estou falando do João. O Bernardinho não foi um excelente levantador. Foi bom, teve na seleção, tudo bem, mas não era excelente, não foi dos melhores. Houve outros muito melhores do que ele, certo, João? Certo. E como treinador? Espetacular. Sem chance, né, João? Aí sem chance. O homem não, tem história do Bernardinho que é brincadeira. O Bernardinho, quer dizer, revolucionou o vôlei. Tem história. Você viu que é uma seleção brasileira com 2 metros de altura viajar em classe convencional? Ele transformou, passaram a viajar de primeira classe. Olha só. Então, quer dizer, tem história deles fantástica, né? Então, realmente é isso. Você talvez não vai ser o melhor lá na prática esportiva da sua modalidade, mas eu tenho certeza que fora, na outra profissão, onde que você realmente vai ter esse dom, né, que Deus nos dá, esse daí você vai ser... Com gigante. Certeza, né? Gente, olha só, eu agradeço vocês por esse momento aqui com a gente e vou deixar o João finalizar, porque ele tem uma notícia de primeira mão pra gente. É, isso aí. Então ele vai finalizar dando essa notícia, olha só que honra, hein? Deixar para você agora, passar a sua vez. Ana, muito obrigado, agradeço o convite, foi muito bom estar aqui. Agradeço a todos os que, pelo vôlei, o esporte faz acontecer, o prefeito, a secretaria, a Câmara que também ajuda, a Associação e a Acanga Futebol Clube, a todos que direto ou indiretamente, os apoiadores, os patrocinadores, enfim, a todos que acreditam. O esporte em si não se faz sozinho, como o Bug disse, existe toda uma equipe, primeiro precisa existir um prefeito que acredita, e falando em prefeito acreditar, o ano retrasado nós chegamos a jogar o Paulista Divisão Especial, saímos no Sport TV, e foi uma experiência bacana. E agora esse ano, tudo caminha, se Deus quiser, para que a gente volte a jogar o Campeonato Paulista em Acanga. Olha só, gente, que massa isso, né?
Dá para encerrar com chave de ouro essa primeira entrevista? Sim, com certeza, com certeza. Com muita alegria a gente partilha isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sem dúvida nenhuma, Ana. Essa notícia ela é maravilhosa, não é? E a Cândiga vai ficar realmente muito mais enriquecida. Com certeza. Não é? E nós não podemos nunca deixar de agradecer as pessoas todas que estão envolvidas, aquelas pessoas que são responsáveis pelas suas crianças, adolescentes, independentemente de como ela esteja, de como ela seja, incentiva ela para o esporte. Dentro do esporte ela tem espaço, não é? Ela vai se encontrar, ela vai fazer amizades, ela vai ser respeitada, não é? E claro, nós também temos que agradecer, não é, as entidades, seja ela todas, né? As parlamentares, né, executivo, legislativo, as associações, as pessoas que trabalham diretamente, os profissionais que realmente cada dia mais fazem os seus melhores para que realmente o esporte cresça como um todo e seja realmente essa grande ferramenta de inclusão social. João, parabéns, você merece. Ana, obrigada, gente. Gratidão para sempre. Eric está ali do outro lado. Muito sucesso para vocês. É isso aí, gente. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada.